Hoje vamos apresentar as ideias principais do capítulo 9 do livro Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras, intitulado A Imaginação, do autor Rubem Alves, ano de 1981, da editora Brasiliense. A apresentação será feita por mim, Natália Cavalcante e José de Freitas. Falando um pouco do autor, Rubem Alves nasceu na cidade de Boa Esperança, no sul de Minas Gerais. Ele foi professor da Unicamp, ele era psicanalista, escritor e teólogo. Ele era também doutor em filosofia e publicou vários livros de diversos gêneros, variando desde a literatura infanto-juvenil até a crônicas literárias. Ele faleceu no ano 2014 em Campinas em decorrência de uma pneumonia. Fazendo então uma explanação inicial, antes de entrar às ideias propriamente do capítulo A Imaginação, vocês vão perceber que o autor Rubem Alves ele vem trazendo vários pensadores, cientistas e filósofos para tentar ilustrar a questão do método e sua relação com a ciência, né? E ele coloca que a imaginação é fundamental para organizar os fatos mentalmente e construir assim o conhecimento. O autor então vem trazendo vários exemplos no decorrer do texto, levando à conclusão de que tudo mais é uma questão de perspectiva mesmo e da forma como vemos e analisamos os dados. E essa perspectiva, então, por sua vez, é determinada pela imaginação, que liga o homem ao objeto de estudo. Por fim, como conclusão, Rubem Alves ele vem trazendo nessa análise que os pensadores renegam as suas emoções. Mas ele não crê que a ciência seja neutra. Ele entende que o trabalho do cientista exige uma grande dose de amor e paixão. Bom, então o autor já inicia o capítulo do livro com uma afirmação. Ele diz: As soluções eu já possuo há muito tempo, mas ainda não sei como é que cheguei a elas. E aí ele faz diversos questionamentos. Um deles é: como é possível que alguém chegue a um destino sem ter consciência do caminho a ser seguido? Ele aponta que o que está em questão é o método. Então, a ciência ela não pode ser definida em função do seu conteúdo, pois ela tem sofrido profundas mudanças e revoluções através da sua história. Determinadas ideias elas foram aceitas e depois abandonadas, como o caso é do Sol que gira em torno da Terra, que aqui no caso é a teoria do geocentrismo. Então, não são as ideias que eles tomaram como verdadeiras que importam, mas a maneira como trabalharam com elas, os métodos que foram empregados. Isso também não quer dizer que os cientistas que acolheram e depois abandonaram essas ideias, eles deixaram de ser cientistas. O autor então começa a trazer algumas citações para tentar explicar como o conhecimento é produzido. E aí ele traz um novo questionamento: o que é o método? De acordo com Poe, o termo método significa literalmente seguir um caminho. Ele se refere à especificação dos passos que devem ser tomados em uma certa ordem a fim de se chegar a um determinado fim. Contudo, Gauss, que foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos, ele diz: Cheguei lá sem seguir caminho algum, estou pensando para ver se descubro o método. É, o autor aponta que, por mais estranha que seja essa declaração, vários cientistas concordariam com ela. Em um outro livro de Rubem Alves, intitulado O que é científico, ele diz que o método é a rede em que os cientistas usam para pescar seus peixes. Popper fala que não existe aquilo que poderíamos chamar de um método lógico para ter novas ideias, e de fato não existe, porque o método é considerado uma construção. Em seguida, novos questionamentos são feitos. Em um deles, é necessário transgredir o método para ir à frente? O autor fala que os cientistas eles se veem capazes de explicar como as ideias lhe ocorrem. E ele diz que elas simplesmente ocorrem, sem que elas tenham sido construídas passo a passo por um procedimento metodológico. Ele fala que a presença de um fator imponderável no trabalho científico é a criatividade. Leck diz que mesmo que um sistema científico é sempre resultado de uma atividade criativa. Então, o autor vai desenvolver e refletir uma tese de que, de fato, o novo conhecimento, o objeto de conhecimento, ele aparece na nossa frente. E aí vem trazer algumas reflexões de como Copérnico desenvolveu de que o Sol era o meio do universo, a teoria do heliocentrismo. E aí também ele passa a refletir do que teria convencido a Galileu a adotar a matemática como modelo de realidade. Ele então conclui que o que parece mesmo ser verdade é que os cientistas têm essas visões, por processos que nem eles entendem, e com elas na mão eles tendem a testá-la, ver se o palpite deles irracional é confirmado pela realidade. E aí, depois o autor vem falar que em todo ato de verdadeira criação científica, quando uma nova visão é criada, existe um salto qualitativo. Nesse momento da leitura do texto, veio na minha cabeça a palavra insight. Em seguida, ele fala que isso se torna necessário abandonar então os auxílios do passado.
O autor, depois, ele vem trazer de quando o empirismo e o positivismo tiveram que ser deixados de lado para dar entrada a uma nova forma de conhecimento. E ele faz um questionamento: o que deveríamos fazer com estes produtos da imaginação? E para responder essa reflexão dele, ele traz o David Hume, que foi um dos importantes filósofos do iluminismo, que tem a característica a centralidade na ciência, a racionalidade crítica. E ele fala depois que tudo aquilo que era, né, do desejo, a poesia, a religião, os valores, a arte e utopias, eles não podiam mais ser atribuídos à epistemologia. E então, de agora em diante, né, passou a observação a ser a única forma possível de conhecimento. E aí a imaginação perdeu a sua supremacia. Isso fez com que os cientistas passassem a imaginar que eles pensavam de maneira diferente dos homens comuns. Nesse momento, os cientistas tiveram que se desligar do senso comum, que carregavam nos seus pensamentos e trabalho, a partir das emoções, dos desejos, e eles tiveram que adquirir uma nova forma de pensar. Passaram a ser mais objetivos, livres de valores, um discurso totalmente fiel ao objeto, usar palavras como constata, se observa, se conclui. O autor aponta, então, que o cientista não deve falar por meio dele, sim de forma impessoal, vazio de valores. Pensou-se, então, que este seria um caminho seguro, pelo qual seria possível construir declarações teóricas isentas de qualquer contaminação emocional. No decorrer do texto, mais lá na frente, o autor passa a refletir sobre esse pensamento. E ele traz alguns questionamentos, né? O que caracteriza essa forma de linguagem? Que atitude deve ter o cientista para com ele? Ele aponta, então, que os cientistas foram levados a acreditar que eles eram diferentes. Posteriormente, após essas reflexões, ele vem trazer um novo questionamento: como se constrói as teorias? E aí ele fala que uma alternativa é aceitar que existe um método, trazendo um pouco da discussão que foi iniciada no início do capítulo. Um procedimento racional que nos leva das amostras, dos dados, dos fatos, dos enunciados particulares até enunciados universais. O método, então, poderia se entender que ele é sinal de identidade de uma teoria. O autor aponta que dessa forma estaria encaminhando assim para a proposta da indução, ou seja, observação levando até uma regra baseada na generalização e na probabilidade. Mas na frente, o autor passa a trabalhar com essa questão da generalização, mas a gente não vai abordar aqui. Aí ele fala que essa questão seria uma forma segura, começar com os fatos e ficar com eles, sem os saltos, já que nos saltos a imaginação entra e o conhecimento acaba virando fantasia. Seria então a construção do conhecimento, da informação através dos fatos, juntando os pedaços, como se constrói uma casa. Ele usa até a expressão filosofia do pedreiro. E ele diz que é assim que ensina a ciência nas escolas. E ele usa uma citação para explicar isso. Seria o processo pelo qual vamos ajuntando pedaços de informação que são, por vezes, somados isoladamente ou em combinação ao grande e sempre crescente estoque de técnicas e conhecimentos científicos. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é José Barbosa, entendeu? Vou dar uma deixa, continuar com o que Natália vem explanando sobre o nosso trabalho, né? Entendeu? O autor ele defende que o conhecimento depende da nossa capacidade de encher os espaços vazios, deixados por fragmentos de informações. Desta forma, o que é que nós podemos dizer? Que a imaginação ela tem a função de nos ajudar a completar esses espaços vazios. Entendeu? Ele defende o particular como sendo uma partícula menor e o universal como sendo uma partícula maior, onde nós como cientistas devemos tentar chegar. Deste modo, ele diz o que? Ele diz que os dados, que seriam como se fossem as partículas menores, funcionam, funcionam apenas como provocações, como se fossem peças avulsas de um quebra-cabeça, sem estarem colocadas no lugar correto. Ele defende que para se colocar essas peças no lugar correto, a gente deve se utilizar da empate da imaginação, partindo desta forma que a imaginação funcionasse como uma espécie de energia para solucionar aquele enigma. Desta forma, para se fazer uma teoria, ele diz que precisa de uma organização desses dados. Essa organização, que ela mesma não é dada, ela é invisível e só pode ser contemplada por um ato de imaginação. Ou seja, para que o cientista alcance uma teoria, primeiro ele tem que imaginar aquela teoria, para depois comprová-la ou negá-la. Desta forma, ele diz
que o conhecimento depende da nossa capacidade para encher os espaços vazios deixados por fragmentos de informações. Em um primeiro momento, seria bom que fizéssemos a seguinte análise sobre este ato de organizar estes dados. Tendo em vista e concluindo que a organização de dados é o que? É uma teoria. Porém, para fazer essa análise, vamos beber um pouco na ciência da psicologia da forma. A psicologia da forma, ela diz o seguinte, que a percepção é o ato pelo qual organizamos dados soltos e isolados em uma totalidade significativa. Isto é, quando nós conhecemos essa totalidade. As partes, elas vêm adquirir um sentido à medida em que identificamos pertencendo como um todo. Como assim? Entendeu? Aqui nós temos um cão e, na outra figura nós temos algumas manchas pretas, digamos assim. No cão, você consegue identificar a figura de um cachorro, consegue identificar que é um animal. Do outro lado, não. Ou seja, nós só conseguimos identificar e dar sentido a estes fragmentos porque nós conhecemos o todo, porque nós conhecemos a forma do animal. Podemos imaginar que a forma que esta primeira figura tenta representar é a forma de um animal. Porém, na segunda figura, nós temos que imaginarmos alguma coisa. Temos que olharmos e imaginarmos. Em resumo, entendeu? Mesmo com a forma precária e interrompida, fez com que você construísse, pela imaginação, uma totalidade que preenchesse os vazios. Muito da atividade científica segue esse modelo. A percepção e a compreensão das pistas em termos de um todo. Em uma frase muito bem colocada, o autor diz que tudo começa com uma necessidade prática, um problema. Depois, uma pergunta. Para ilustrar tal afirmação, o autor narra uma história de um povo que vive em uma montanha, onde tem um número muito grande de quedas d'água. Esse povo trabalhava com moagem de grãos, onde a maioria das pessoas tinham a mão e as costas bastante judiadas, digamos assim. Um dado dia, uma jovem que soava o pilão olhou para as quedas d'água e pensou o seguinte: será se não poderemos utilizar as quedas d'água para nos ajudar na moagem de pilões, de grãos, tendo em vista que a força das quedas d'água é algo muito superior à força de nossos braços. Porém, a jovem se deparou com um problema. Ela já tinha necessidade, porém ela se deparou com um problema. Como ligar a água ao pilão? Depois se deparou com uma pergunta: como vamos fazer isso? Para responder isso, ela utilizou um pouco da imaginação, substituiu os braços das pessoas por artefatos e inventou o mojolo. Porém, temos que ter em mente uma coisa, que foi esta situação em específico que provocou a criação
de determinado aparelho. Determinado aparelho não poderia ter sido criado, por exemplo, no deserto. Ele só poderia ter sido criado naquele momento devido todo o contexto que estava inserido. Porém, podemos também dizer que essa jovem, ela era uma pessoa muito inteligente, pois ela imaginou exatamente aquele aparelho, como ele seria desmontado e como ele seria montado, com todas as suas peças. Por exemplo, em nosso dia a dia, uma profissão que alguém que realmente for bom de mecânica deve realmente saber se fazer é montar um motor apenas com a imaginação, pois dependendo do problema que o automóvel apresentar, ele saberá onde está sendo falho e saberá o que deverá se fazer. Podemos dizer que é exatamente isso que fazemos com as teorias, pois grandes teóricos como Newton não podiam, por exemplo, desmontar o universo, mas eles criaram teorias utilizando em um primeiro momento a imaginação e depois buscando prová-las. Marx, ao estudar a sociedade, não podia desmontar mesmo, entendeu? Mas porém ele podia imaginar muita coisa que acontecia, criando teorias que até hoje são aceitas. Ou seja, construímos peças e conceitos com auxílio da imaginação. Depois juntamos umas com as outras e pomos a coisa para funcionar, refutando ou aceitando determinadas linhas de conhecimento. O autor Rubens Alves explorou a imaginação sobre duas óticas. Em um primeiro momento, ele explorou a imaginação como sendo algo explorador, ou seja, a imaginação exploratória. Em um segundo momento, a imaginação como algo criador, ou seja, a imaginação criadora. Para exemplificar, o autor utilizou o jogo xadrez. E ele falou na seguinte situação: imagine você diante de um grande mestre do xadrez. Você iria simular vários desdobramentos para o jogo, várias jogadas. Mas você só poderia fazer isso através da imaginação. Assim você vai explorar sucessivas alternativas que se abrem. Porém, por mais espetacular que seja a sua jogada, você estará preso às regras antes adotadas, que são as regras do xadrez, as regras feitas pelo o criador do xadrez. Já referente ao criador do xadrez, podemos dizer que naquele momento o futuro tinha várias possibilidades. Ele poderia inventar algo totalmente novo, totalmente aberto. Porém, ele explorou avenidas que não era explorada antes. Ele criou caminhos, criou possibilidades, inventando o jogo do xadrez. Ou seja, a imaginação criadora é a imaginação que gera, que traz uma existência, coisas que não existiam e que busca ainda, que não nasceu e que ainda não foi pensada. Ela não vai percorrer mentalmente caminhos já determinados. Ela vai inventar algo novo, em uma perspectiva diferente. É mais ou menos como se fosse a questão da inspiração. Por exemplo, é assim que se nasce um poema, uma sinfonia, uma religião, uma utopia, uma teoria. Já a imaginação exploradora, que é a imaginação que o mecânico utiliza ao desmontar um, um motor através da mente,
ela está determinada por regras. Ela só utiliza regras e teorias que foram antes exploradas. O cientista, de forma geral, podemos dizer o seguinte, que com essa inspiração nasce um poema, uma sinfonia, uma religião, uma utopia. Quando a imaginação, quando ela começa a percorrer caminhos que antes não eram traçados, o cara tende a produzir algo novo. Afinal, por exemplo, todos concordariam com Gauss, um grande cientista, quando ele diz o seguinte: não sei como cheguei onde estou, porque não fui eu que produzi as ideias, elas me ocorreram. Então ele não tem aquela noção do lugar onde ele está, porque imaginou todo este processo, entendeu? Ele surgiu isso dentro da cabeça dele. Não foi ele que percorreu isso de uma maneira metódica, entendeu? Isso mesmo. O que é que ela tenta fazer? Porém, o que é que a ciência tenta fazer? A ciência tenta, por todos os meios, fugir do irracional, das emoções, pois ela constrói um método que conduz de maneira segura ao conhecimento tido como verdadeiro. Mesmo, mesmo contrapondo com o que é dito, com o que foi dito anteriormente, a ciência ela tenta conduzir de uma maneira segura e de uma maneira metódica a busca do conhecimento. Contudo, o que podemos dizer é o seguinte, que cada descoberta contém um elemento irracional, uma intuição criativa. Independente de qualquer metodologia que se use, independente de técnica, independente de dados, independente do que for, inicialmente tudo vem de uma inspiração. E se essa inspiração, se ela não existir, se essa parte irracional não existir, se essa parte criativa não existir, podemos dizer que a ciência produzida pelaquela pessoa perdeu sua importância, porque ela praticamente ela não tem nenhum objeto de estudo. Em resumo, podemos fazer a seguinte reflexão: a imaginação ela tem uma função criadora. Essa função ela não pode ser avaliada com precisão, porque seus sintomas são vacilantes, são emoções, são dúvidas, são inquietações. É um perguntar sem fim, incapazes, são incapazes de avaliar o que importa. Deste modo, resolvemos ser rigorosos com o que não importa. E mesmo assim, ainda nós nos queixamos de que nossas instituições de ensino estão em crise. Bom, pessoal, então essa foi a nossa apresentação do capítulo A Imaginação de Rubem Alves. Aqui segue duas sugestões de leitura. Obrigada.